obrigado, Deise. Amém. Deus abençoe. Amém. Pelo menos mais 30. A Deise já profetizou. Certo? Eu confesso a vocês que uma das coisas que mais faço por essa mulher é orar todo dia por ela, para que ela não fique viúva. Essa é a minha intercessão. Bom, gente, eu quero conversar com vocês, e quando o assunto é casal, né, na verdade hoje não é muito bem uma pregação, eu quero ministrar uma palestra para vocês, para falar sobre os desafios, e muito mais que os desafios, maneiras cujas quais nós podemos contornar e vencer os obstáculos que vêm contra a família. Eu não sei se você já parou para imaginar, mas o que seria uma sociedade perfeita? Quando nós olhamos e idealizamos uma sociedade perfeita, porque muitas vezes grande parte das pessoas que migram do Brasil para cá, as coisas que eu mais ouço elas falarem da segurança que sentem ao viver aqui, certo? E ao olhar o ambiente daqui de uma forma muito mais ordeira, muito mais organizada, muito mais comprometida com um indivíduo, com um cidadão. Isso inevitavelmente traz segurança para as pessoas. Eu costumo dizer que algumas instituições são fundamentais para que uma sociedade consiga viver feliz. A primeira delas é a família, a principal organização, a instituição, né? Deixa eu colocar assim, ainda que lá no Brasil, não sei aqui, a família não é considerada mais uma instituição, mas me permita colocar dessa forma, porque ela, primeiro, ela dá sequência, é ela que faz com que a humanidade continue existindo. É através do relacionamento de duas pessoas de sexos opostos que faz com que a sociedade continue a existir. Essa é uma grande verdade. Defenda as pessoas a bandeira que quiser, né, defender. Hoje nós temos a família tradicional estabelecida pelo matrimônio, a não tão convencional assim, estabelecida pela união estável. Nós temos a família anaparental, monoparental, homoafetiva. Quer que você goste ou não, ou ache que deveria ser apenas um padrão, essa é a sua posição e nós respeitamos, mas não é a realidade. Hoje nós temos que conviver com uma série de tipos e modelos de família que precisamos entender, respeitar e muitas vezes até mesmo combater baseado na nossa fé, ainda que esse combate seja com amor, com respeito e com a direção de Deus. Mas a família é a principal, ok? Porque ela, como eu digo, é ela que dá sequência, e principalmente a mulher, porque é ela que engravida, certo? Se o homem falar que vai ter um filho, ele não vai ter, certo? Se a mulher falar que vai ter um filho, ela vai ter, do marido, do vizinho, do padeiro. Se uma mulher afirmar que vai engravidar, ok? Ela vai engravidar e pronto. Essa é a verdade. E o difícil, o homem não vai conseguir essa proeza, tá certo? Mas quando nós olhamos para isso, eu queria que você entendesse que a família é a base. Em segundo lugar, nós temos o sistema de ensino, que algumas pessoas acabam chamando de sistema de educação, mas o sistema de educação, ele não está na escola, ele não está na academia, ele está em casa. A função da academia e da escola não é educar ninguém, é ensinar, ok? A educação é responsabilidade da família. Se algumas pessoas não têm sucesso nisso, às vezes leva para outras instituições. Tem mãe que não educa o filho em casa, que chega na igreja, salta o menino, botou 2 nomes nele, que já sabe que o menino não é uma pessoa só. Já fracionou o nome, certo? Às vezes, na chamada da escolinha, você pergunta, né? Fulano veio e ele diz, viemos. É ou não é verdade? Porque não tá sozinho, você pode ter certeza que tem umas crianças que são a graça do Eterno, ok? Mas o nosso sistema de ensino é algo, aliás, aqui, me parece um modelo aqui da América, e quanto melhor for as instituições que ensinam, certo? Melhor é considerado local para se morar,
Me parece que tem muito a ver com isso, com segurança, mas principalmente com o ensino. As pessoas sempre me dizem que quanto melhor é a escola, às vezes o imposto, né? Ou normalmente o imposto é mais caro. Isso demonstra a importância da segunda instituição, que é as instituições de ensino. Ok? Quando nós olhamos para a terceira instituição que faz as coisas funcionarem bem, é a igreja, inevitavelmente. Certo? Você está numa igreja e eu respeito a sua fé, independente da fé que você professa, mas eu preciso dizer uma coisa para você. Uma hora Jesus vai voltar e esse negócio vai dar ruim para muita gente. Eu preciso avisar, pelo menos você sai daqui avisado. Se tu for para o inferno, você vai falar, caraca, o pastor Cláudio falou que eu vinha. Ok? Não é que eu vim mesmo, ele é profeta. Tá certo? Eu costumo brincar e dizer que no inferno você vai ter 3 surpresas. Ou melhor, no céu você vai ter 3 surpresas. No inferno não, no céu. A primeira, caraca, cheguei. Não é que eu vim, gente? Nossa, estou surpreso. Segunda surpresa que você vai ter. Você aqui? Nossa, não esperava encontrar você nesse ambiente. Achei que você não vinha. E a terceira surpresa, cadê fulano? Ele parecia que vinha, mas não veio. Então, deixa eu falar uma coisa para você. A igreja é uma coisa muito séria. Se você não gosta dos religiosos, não confunda os religiosos com a religião. Gente ruim tem em qualquer religião, inclusive na protestante, no cristianismo. Tem gente ruim no espiritismo, sim ou não? Mas tem gente boa no espiritismo. Tem gente ruim no catolicismo, tem ou não tem? Mas tem gente ruim também lá no catolicismo. Certo? Aliás, tem gente que se... Eu vou falar para você, na igreja que eu pastorei, tem gente que se o diabo me pedir referência para levar, eu não dou. De tão ruim que é. Ok? Então eu queria que você entendesse, e hoje eu vejo algumas pessoas falando da religião. Por favor, não fale dela. A Bíblia não reprova a religião. A Bíblia reprova o comportamento de alguns religiosos. Então você precisa aprender a respeitar. Ah, pastor, mas a instituição está bem corrompida, né? Nós vemos escândalos o tempo inteiro. Escândalo tem em qualquer lugar. Tudo bem que na igreja nós não esperávamos que ele estivesse. Mas aprenda uma coisa, a sua fé tem que estar pautada num ambiente cujo qual 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai cair. Ok? Porque se você começar a olhar para comportamento humano, vai se decepcionar e vai para o inferno. Estou falando sério. Ah, pastor, não acredito no inferno. Para entrar lá não precisa de fé. Fé é uma exigência da concorrência. Ok? Chega lá e diz para o diabo, caraca, maluco, não acreditava em você não. Ele vai falar, pô, muito prazer, irmão. Entra, senta nessa cadeira pegando fogo que já vou te atender. Tá? Então é importante você entender isso, ok? Terceira, a quarta instituição que pode fazer as coisas funcionarem bem, a segurança, ok? Quando nós olhamos para a nossa polícia, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela federal, ok? Quando nós entendemos que isso funciona de uma forma ordeira, com certeza a nossa vida fica melhor. Pode notar que eu só estou falando de instituições altamente atacadas pelo mal. Outra área também importantíssima para as coisas funcionarem, a área da saúde. Porque, inevitavelmente, por mais cuidadosos que somos, nós estamos expostos a acidentes, expostos a pandemias, expostos a tanta coisa. Ou seja, se nós olharmos num conjunto, a família trabalhando direitinho, o sistema de ensino ensinando direitinho, a igreja fazendo o papel dela e ensinando. Quando nós olhamos para a segurança funcionando, quando nós olhamos para o nosso sistema de saúde, basicamente nós estamos num paraíso. Porém, nós temos, não uma instituição, mas uma classe, que provavelmente de todas elas que eu falei até agora, é a mais atacada por Satanás e pelo mal. A classe política, que tem o poder de fazer tudo isso funcionar. Que é capaz de criar leis, certo? Para fazer com que tudo isso funcione ou não. Ok? Quando nós olhamos uma das classes, por isso que a Bíblia diz que nós precisamos orar por essas pessoas que ocupam cargo no poder, porque elas são altamente conduzidas
pelo mal, né? Atacadas pelo mal, para trazer desestruturação, destruição para todas essas outras classes. Pode notar, para destruir a família, para destruir o sistema de ensino, certo? Para atacar a igreja, para desvalorizar o ambiente de segurança, para desvalorizar e não dar condições de trabalho, nem para a turma da segurança, nem para a turma da saúde. E tudo isso se estabelece lá em cima. É importante você entender que nós estamos num ambiente, né, de guerra. E é assim que as coisas funcionam, quer você goste ou não. Então, hoje eu quero falar de uma coisa que, para mim, é importantíssimo. E eu acho que se você conseguir aplicar isso, ou cuidar bem disso na sua família, pode te ajudar bastante. Eu não estou oferecendo perfeição, isso é utopia, né? Seria uma proposta surreal. Mas eu posso dizer a você que você pode melhorar seu casamento de uma forma muito legal. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que família não tem problema nenhum e nem casamento tem problema. Ué, pastor, não tem, não tem. Quem tem problema são as pessoas que compõem. Certo? Família não tem problema. Quem tem problema são algumas pessoas altamente problemáticas, né, tóxicas, que não conseguem lidar com algumas adversidades da convivência, do relacionamento. Essa é a grande verdade. Então, eu aprendi uma coisa: se nós mudamos o ingrediente, nós podemos mudar a qualidade final do produto. Às vezes você pega um pão ruim, e se você perguntar a alguém que entende, um padeiro, ele vai te dizer: esse pão é ruim porque a farinha é ruim, porque o bromato é ruim, certo? Porque isso é ruim, porque isso é ruim. E por que aquele pão de lá é melhor do que esse pão daqui, se tudo é pão? Porque os ingredientes utilizados lá são melhores do que os ingredientes utilizados aqui. Isso significa que, se pessoas melhoram, inevitavelmente é só uma questão de tempo até a sua casa, a sua família, o seu casamento melhorar. Um grande problema nosso, quando o assunto é mudança, é que nós estamos preocupados o que nós vamos ganhar se a gente mudar. Tá certo? O que eu ganho, pastor? Bom, isso é um comportamento de foca. A foquinha que faz um malabarismo e vai para o cantinho, levanta a cabecinha para ganhar uma sardinha, porque ela só faz aquilo tudo por causa de uma recompensa. Ok? Ao invés de você ter um comportamento de foca, tenha de tubarão. Tenta levar uma sardinha para um tubarão. Você vê, você não vai ficar sem a sardinha, sem o braço, sem tudo. Porque ele não está interessado em recompensa. Ele é um predador. Ele está pronto para vencer. É importante que você entenda que você pode se tornar um marido melhor. Para quem? Para essa mulher ou para outra que vier depois dessa? Nossa, pastor, o senhor está falando de divórcio? Não, estou falando de viuvez. Nabal era ruim, Abigail ficou viúva e casou de novo. Não precisa matar. Ok? Deixa que Deus faz o serviço. Tá certo? É importante você entender que você pode melhorar. Para quem? Para você. É isso. Pare de dizer que não melhora porque o outro não melhora. Hoje você tem aí a turma do coach oferecendo ferramentas extraordinárias, destravando gente, é um ambiente extraordinário, mas isso não dá para usar muito no casamento, nem na família. Ué, pastor, não dá, porque quando você vai entrar num ambiente de coach para mudar a sua vida, ela é só sua. Quando você vai mudar seu casamento, aí a sua mulher, ela foi no treinamento? Não foi. Você recebeu a chave, mas não para o cadeado dela, para o seu. Aí você tem 3 filhas, cadeado demais, aí tem uma sogra que mora lá, aí não é nem mais cadeado. Aí é um ambiente, é ou não é? Então preste atenção, é importante você entender isso. Porque hoje as pessoas acham assim: a minha família vai mudar toda de uma vez. Não vai, mesmo que você esteja no mesmo lugar recebendo a mesma informação, a chave que vai abrir um não vai abrir no mesmo instante que vai abrir o outro. Às vezes, cabeça sua, que você não é uma mulher melhor, porque você não tem um homem melhor. E por que você não tem um homem melhor? E você não lembra disso? Vai falar comigo. Você não tem mais de 40, para de palhaçada. Tem gente aqui que viu até o dilúvio. Ok? Então, eu preciso fazer essa introdução para que você consiga entender.
Tá certo? Porque desde que o mundo é mundo, o grande problema são relacionamentos interpessoais, até no ambiente corporativo, gente. Mais de 90% das pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas por causa de comportamento. Essa é uma grande verdade, porque viver com gente é difícil, por isso que tem gente criando bicho. Porque bicho é mais fácil. Eu brinquei nisso na minha palestra lá em Orlando. Eu entrei esse dia, pior, tem gente que está botando bicho de um tal jeito que está botando nome de gente nos bichos. Você chega numa casa, tem o Antônio. Você pensa que é um marido. É um cão. Esse dia eu cheguei na casa de uma mulher, ela chamou o nome de uma menina. Para mim era uma menina. Menina. Um minutinho depois entrou um frango. Pela porta da cozinha, bonitinho, meu pescoço empelado. Sabe? Meio carijão. Nossa, eu fiquei... E ela ouviu o chamado. Aí a mulher... Depois o nego disse que eu sou engraçado. A mulher falou assim, pastor, é minha filha. Quando ela falou é minha filha, a mente de um comediante, a minha vontade é perguntar, e o ninho, é onde? Se o frango é filho da senhora. Você consegue entender? Então não tem problema. Eu não tenho problema com criar bicho. Só cães. Eu tenho 5. Ok, mas por favor, bicho é bicho. Cria bicho, pegou para criar, cuide da melhor maneira possível. Minha garganta está ruim demais. Pastor, é o inimigo na minha garganta? Não. Esse dia eu estava num culto, o negócio deu um problema no microfone, e aí o cara do outro falou, é o diabo. Eu falei, ó, se veio no culto, não foi comigo. Deve ter vindo acompanhando você, né? Porque qualquer coisa que acontece, as pessoas transferem responsabilidade. Então é importante você entender. Por isso, dos 10 mandamentos, 7 são focados em relacionamentos interpessoais. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Honre seu pai e sua mãe. Não roube de quem? Do próximo. Não mate quem? O próximo. Não adultere com a mulher do próximo ou com o marido do próximo. Não fale mau testemunho de quem? Da vaca? Não, do próximo. Certo? Não cobice nada. Você já cobiçou alguma coisa de algum bicho? Talvez algum dia comida, se chegou aqui numa situação difícil. Certo? Mas pare para pensar. Viver com gente é extremamente desafiador. E Deus deu uma coisa ao ser humano de uma forma em larga escala, crescente, abrangente, né, que não deu para nenhuma mais de suas criaturas. O que é? O poder da comunicação. Nós sabemos que muitos animais se comunicam, é verdade, ok? Emitindo sons, né, comportamentos. Muitas vezes, se você conhece um pouquinho do comportamento animal, às vezes você visualiza um guia na África entendendo quando o elefante posiciona a sua tromba, quando muitas vezes ele balança a sua cabeça, o que ele vai fazer logo após o que aquilo. Aquilo é um ambiente de comunicação. E tantas outras coisas, como baleias e uivos, e tantas outras situações. Porém, ao ser humano foi dado o poder de comunicação. Por quê? Porque se o indivíduo aprender a se comunicar bem, inevitavelmente ele consegue ter uma qualidade de vida melhor. É importante você entender que tudo aquilo que você recebe deve ser digerido e que algumas coisas que você recebe são orgânicas, né? O resíduo dela é só deixar um tempo. Tem coisa que você vai fazer com a sua mulher que vai aborrecê-la bastante, mas é orgânico. Se você deixar 2, 3 dias, uma semana, talvez 15 dias, já aquilo se dissolve. Mas tem coisas que não são orgânicas. E essas coisas não vão se diluir. Ou você recicla isso, transformando isso negativo em algo positivo para ser usado em benefício da sua família ou de outras pessoas, ou inevitavelmente isso vai te pegar lá na frente. Muitas pessoas se atrapalham quando lidam com essas situações. Então, meu propósito hoje é falar com vocês sobre comunicação. O grande problema desde que o mundo é mundo. Qual é o problema de Eva e Adão? O que a Bíblia quer registrar ali? Um problema de comunicação.
Por quê? Porque Eva estava gostando de algo que não deveria gostar. E ela sabia que aquilo era proibido. Mas ela gostava do proibido, mesmo sabendo que era proibido. Ela tinha vergonha, porque ela sabia que não deveria gostar daquilo, mas ela gostava e ela estava nutrindo desejos por algo que era proibido. E aí, qual é o grande problema dessa história? É porque ela tem vergonha de tratar isso com seu marido, Adão. Por isso, muitas vezes, os filhos se perdem porque sentem coisas que têm vergonha de tratar com seus pais. Por isso que maridos se perdem porque têm vergonha de tratar desse assunto ou de assuntos com sua esposa. Esposas com seu marido. Você sabia que de cada 10 mulheres, 6 nunca atingiram um orgasmo, segundo pesquisas? E você sabe que praticamente 100% dessas mulheres nunca tiveram coragem de dizer isso para seu marido, mas se tornaram atrizes hollywoodianas? É só para você entender que assuntos difíceis, muitos maridos que ficam impotentes com ejaculação precoce, acabam destruindo seu casamento, ficando nervosos, evasivos, grosseiros. Sabe por quê? Porque não tem coragem de dizer para a sua esposa que está enfrentando esse tipo de dificuldade, e aí você enfia na cabeça da sua esposa que você está traindo ela, por isso que você não a quer, ou então joga essa mulher nos braços de outro. Você quer ver? Vamos para a próxima. Eu estou só no Gênesis. Vamos conversar um pouquinho e dar uma olhadinha quando 2 irmãos têm um problema. Por que é? Você acha que quando Caim mata Abel, na verdade ele não quer matar Abel, ele quer matar a Deus. Ele quer se vingar de Deus, porque Deus não recebeu a sua oferta. Lhe virou as costas, é verdade. Ele sabe muito bem, porque o próprio Deus diz para ele: por que é que eu não aceitei? Se você fizeres o bem, não serás aceito. Mas ele poderia ter resolvido isso com seu irmão. Por que você acha que Jacó foi embora? Porque Esaú queria matá-lo. Porque não houve diálogo, porque Jacó poderia dizer: olha, meu irmão, você me vendeu a sua primogenitura, não fique surpreso. Mas não. As pessoas fogem do ambiente cujo qual elas não conseguem mais conversar. Se você ainda anda brigando por alguma coisa, louve a Deus, porque isso é extremamente agradável. Comece a ficar preocupado quando aquele tipo de assunto não entrar mais na sua pauta, porque significa que alguém das partes já desistiu de achar que era capaz de ser resolvido. O grande problema hoje é que se você ganhasse 10 milhões de dólares, você procuraria um especialista na área de finanças para investir seu dinheiro e fazer com que ele lucre, porque você não quer que ele acabe. Por quê? Porque ele tem valor para você. Mas provavelmente, se você estivesse enfrentando um problema no casamento, você pode ser capaz de pedir conselho a qualquer um, até alguém que não tem habilidade nenhuma ou moral nenhuma para te dar conselho. Me parece que significa que o dinheiro é mais importante para você do que o seu casamento, o ambiente cujo qual você deveria levar mais a sério. Talvez você veio aqui hoje porque sabe que eu brinco muito, mas hoje o negócio vai ficar difícil para o seu lado. Certo? A proposta aqui hoje é outra. Tá certo? Tiago, capítulo 1, verso de número 26, diz assim: se alguém dentre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. O verso 19 diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio no falar e mais tardio ainda no... Presta atenção, porque aqui está uma descrição muito comum que a gente vive sem notar. Segundo a Bíblia, quando eu começo a falar, se eu estiver num ambiente de desequilíbrio, depois que eu falo, à medida que eu vou falando, eu vou ficando irado. Quantas pessoas começam a fazer determinadas coisas e no percurso vão ficando cada vez mais irado, parece que tem alguém alimentando aquilo com combustível, e você começa falando num volume baixo, termina falando num volume alto, você começa com algo na mão e termina com ele no chão, na parede, ok? É muito comum. Quando nós olhamos para esse ambiente, é importante que você entenda que você precisa manter o controle de suas emoções. Quando alguém trata você mal e você, a partir daquele momento, diz que agora você vai ser mal, essa pessoa que te tratou mal, ela não é seu inimigo, ela é seu mestre, ela é seu discipulador.
porque ela fez com que você mudasse quem você era para se tornar alguém como ela. Manter o controle de nossas emoções, certo? É uma das principais coisas para lidarmos com gente. Por isso, Provérbios, capítulo de número 21, verso 23, diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Aprenda. Falar não é, ainda que falar, a fala em si é apenas uma cifra, né, na arte da comunicação. Dizem até que ela é a menor parte, e nós vamos dar uma olhadinha um pouquinho nisso mais à frente. Mas eu quero falar primeiro sobre o propósito da comunicação. Quando você conversa, e isso é tão sério, porque presta atenção, quando pessoas se comunicavam e se entendiam, esse negócio gera um problema tão grande para Deus, na Torre de Babel, que havia uma comunicação ordeira, havia um propósito tão centrado naquela construção, naquela família, porque é isso que eles eram, a família de Noé. Ok? Eles cresceram, mas eram uma família. Que tipo de família eles eram? Uma família que se entendiam a ponto de comprometer uma orientação estabelecida por Deus. E Deus desce para fazer com que eles não se entendam, para que algo seja cumprido. Isso dá para nós entendermos o que é o teor de uma comunicação eficiente, de quando uma família, quando filhos, esposa, quando maridos conseguem, né, trabalhar em todos no mesmo propósito. Então, qual é o propósito da comunicação? Eu separei algumas coisas, né, por isso que eu falei para você que vai ser no modelo palestra, porque uma das primeiras coisas que muitas vezes nós nos comunicamos é com o propósito de exortar. A exortação, ou seja, aquele propósito de corrigir, de alertar, tá certo? Então, esse é um tipo de informação, ou seja, de comunicação. O que eu quero com aquilo que eu estou dizendo para meu filho? Eu quero alertar meu filho de perigos que ele não conhece, mas que eu preciso que ele conheça, porque senão ele pode comprometer o futuro dele se aproximando de determinados ambientes. Mas muito mais do que eu vou dizer, do que o que eu vou dizer, eu preciso saber como é que eu vou dizer. Às vezes não basta uma boa intenção. Você quer ver? Você esqueceu a frigideira no fogo. E agora você voltou na cozinha. E o fogo está mais ou menos na frigideira, com quase meio metro de altura. E o que apaga fogo? O que apaga fogo? E você vai lá e pega um balde d'água e joga na frigideira? Sim ou não? Se você fizer isso, você vai fazer o quê? Mas você queria apagar, sim ou não? Mas não deu certo. Você precisa fazer a coisa certa. Ou joga um pano em cima ou tira a frigideira do fogo. Deixa eu te dar um exemplo que talvez fique mais claro. Suponhamos que na sua casa o vidro de álcool caiu. E aí ele rachou. E aí então, para a senhora não perder o álcool, o que a senhora fez? A senhora pegou aquele álcool que estava vazando e transferiu para uma garrafa de água. E botou assim embaixo da pia. Ok? Seu marido, uns 3 dias depois, estava fazendo alguma coisa com a solda na sala. E aí o ferro de solda caiu no sofá, pegou fogo. Ele corre então na cozinha, o que ele vê embaixo da pia? A água. Pega aquele litro d'água então e joga com a certeza que vai apagar. De repente, o que acontece? Uma explosão. Ele está todo chamuscado, achando que acabou de ficar rico por descobrir a combustão do H2O. E quem é que entra no ambiente é a senhora. E olha ele com o vidro de álcool na mão, sobrancelha, tudo queimado, vermelhinho, sem entender nada do que aconteceu, cheio de boas intenções. E aí você fala, seu burro, isso não era álcool, isso não era água, era álcool. E você olha então para a jumenta que acabou de te acusar e diz quem teve a ideia, quem foi a praga que botou álcool dentro dessa garrafa d'água. Eu quero perguntar a você, todo mundo tinha boas intenções, sim ou não? Mas deu certo? Porque não basta ter boa intenção. Às vezes você quer resolver, mas não vai rolar. Às vezes você quer dissolver, você quer equacionar, mas não basta. Você precisa saber como você vai fazer isso. Então tem comunicações que inevitavelmente você quer estabelecê-la para você corrigir, para você
alertar as pessoas, ok? Tem, por exemplo, comunicação que o que você quer é apenas inspirar, é fazer com que a pessoa consiga olhar para seu próprio erro. O problema é que erro, defeito, é igual o caroço de feijão no dente. Você vê nitidamente o caroço, desde que não esteja no seu. Certo? Você olha para o caraca, caroção no dente, e às vezes você está rindo e no seu também tem. Ok? Mas é muito difícil de nós enxergarmos. Então, eu preciso que você entenda, é importante você descobrir. Pastor, e como é que eu descubro isso? Isso é uma fórmula muito simples. Presta atenção. Se uma pessoa disser que você é um cavalo, pode ser mentira. A pessoa não gosta de tu. Se 5 pessoas disserem que você é um cavalo, pode ser um complô. Uma facção se juntou contra você. Se 20 pessoas disserem que você é um cavalo, compra uma ferradura, porque você é um cavalo, uma égua, entendeu? Você precisa olhar se no ambiente e no tempo que você está lidando com este comportamento, com essa maneira de viver, você se deparou com quantas pessoas que disseram que você estava errado. Porque tem gente que é 1, 2, 10, 50, muda de emprego 15 vezes, troca de marido 4 vezes, e diz, olha, não encontro ninguém que me completa. Vai chegar uma hora, quando chegar lá, tem um que te completa, o inimigo da sua alma. Você consegue entender? Então tem pessoas que sequer são capazes de olhar para si mesmo. Por quê? Porque quando é para falar do outro, porque se o outro falar demais, ele é o quê? Fofoqueiro, mexeriqueiro. É ou não é? Língua de trapo. Mas se você falar demais, o que você é? Honesto, sincero, gosta das coisas, tudo certo. Porque quando é para falar de você, a Bíblia diz isso. Se você julgar você mesmo, você não vai ser condenado. Então tem comunicação que você precisa utilizar, não apenas para... Às vezes, a exortação tem que vir depois da inspiração. Primeiro você inspira e faz com que a pessoa consiga olhar, que seu filho consiga olhar, que sua mãe consiga olhar, que sua esposa, que seu cônjuge consiga olhar, para que ele consiga ter uma visão de que precisa acontecer uma mudança. Quando ele tiver esse entendimento, você entra com uma informação de correção, de alerta, certo? Ou então, você vai precisar, antes disso, de gerar uma ação transformadora, ou seja, de criar um ambiente de transformação para motivar. Eu brinco isso com meu filho Felipe, aqui, hoje é totalmente diferente do que já foi, mas está aqui, é meu, eu falo. Eu tenho 2, esse é, né, o meu mais novo. Meu mais velho é casado, perdeu o juízo, casou, né, me deu um netinho abençoado. Mas presta atenção, meu filho mais velho sempre foi muito brigão, sempre foi um garoto muito aguerrido, certo? E se eu quisesse que ele fizesse alguma coisa, eu precisava criar uma comunicação motivadora. Então eu falava para ele assim, filho, deixa. Aí ele falava, fala, pai. Eu falava, não, deixa, eu ia pedir um negócio de você aqui. Não, fala, pai. Eu falei, não, eu ia pedir um negócio de você aqui, mas pode deixar que eu acho que você não consegue fazer, não. Eu consigo, pai, o que é? Fala, porque eu consigo. Tem certeza que você consegue? Não, eu consigo. Aí eu falava, e ele ia lá e fazia tudinho. Esse aqui, se eu falasse para ele assim, filho, deixa para lá. Ele falava, valeu, pai. Porque a motivação desse aqui é totalmente oposto do que do... Não é defeito, eles são diferentes. Esse aqui, eu tinha que falar, filhão, chega aqui, tem um negócio ali que só você sabe fazer, vai lá e faz, porque se seu irmão fizer, vai dar errado. Você consegue entender? Você precisa descobrir como motivar seu marido, porque às vezes você está usando uma comunicação totalmente errada. Por isso que a Bíblia diz, descubra as pérolas. Lembra? Não lancei pérolas aos... porque os porcos vão pisar as pérolas, e se você quiser fazer alguma coisa, eles ainda vão voar em cima de você e para te morder. Se eu aplicar isso numa condição do casamento, o que eu diria para você? Gaste um tempo descobrindo quais são as pérolas da sua mulher. Pare de dar para ela o que você acha que é bom, e as suas pérolas, e descubra qual é a pérola da sua mulher, e dê para ela o que ela gosta, não o que você gosta. Se eu chamasse você para jantar na minha casa,
Escute só, se eu chamasse você para jantar na minha casa, o que você acha? Eu amo frango com quiabo. Amo. Certo? Quem aqui odeia frango com quiabo, levanta a mão. Aí, presta atenção. Você imagina se eu chamo você para ir na minha casa jantar e eu faço para você o que eu gosto? Não. Se eu vou chamar você, eu tenho que perguntar para você qual é o seu prato predileto e dar para você o que você gosta. Não o que eu gosto, a minha pérola. Está assim de mulher. Você quer ver? Eu estou na igreja, eu vou falar mesmo e que se dane. Certo? Eu vou embora agora mesmo. Você quer ver? Escute só. Você sabe qual é a coisa que um homem mais gostaria que a mulher fizesse com ele? Estuprasse ele. Pensa sua mulher te jogando no chão e fala: cala a boca, safado. Eu vou acabar com você hoje. O marido ia falar: Jesus está voltando, meu Deus do céu. Gente, toda mulher sabe que o homem gosta disso, sim ou não? Ser atacado por ela. Quantas delas fazem? E cadê o diabo? Está no inferno. A senhora está sozinha. Quando descubra o que a sua mulher gosta, descubra o que o seu filho gosta, descubra o que a sua sogra gosta. Descubra. Esses dias uma senhora, exerce uma influência grande sobre minha esposa, uma mulher muito sábia. Ela disse: na minha casa, casa de sogra, tem que ter 2 comportamentos extraordinários. Primeiro, boca fechada. Segundo, bolso aberto. Ela falar com boca fechada e bolso aberto, as noras e o genro vêm tudo para cá. Está vendo só? Olha Deus falando. Então, gente, o que eu preciso, é que você entenda, é que nós sabemos o que precisa ser feito. Às vezes nós não fazemos por desleixo. Gaste um tempo descobrindo qual é a pérola do seu filho. Aí sabe o que você faz? Quando você está com uma discussão, você fala das suas virtudes. Porque eu trabalho igual um louco, para te dar o de melhor, porque você não reconhece. Ela diz: eu reconheço que você trabalha muito, mas essa é a sua pérola. Eu queria que você me desse a minha. Então gaste um pouco de tempo, invista. Eu tinha muito problema com minha mulher quando era para dar presente, porque eu sempre errava, e queria fazer um melhor, mas errava. Até que um dia eu falei para ela: filho, o que se eu te der, eu não erro? Ela falou: ouro. Aí o bobo aqui, aí o que eu falei? Eu falei assim: e se eu te der uma peça de ouro que você não gosta? Ela disse: fica tranquilo, Cláudio, eu derreto e faço o que eu gosto. Então, você pode pegar a sua mulher e descobrir o que você pode fazer para encantá-la. Isso não é bobeira não, cara. Ah, pastor, isso é coisa de frouxo. Não é nada, isso é coisa de macho. Só os machos conseguem dizer: me perdoa. Só os machos conseguem dizer: posso te ajudar alguma? Eu te amo, lá, o machão. Eu te amo. Entendeu? Posso te ajudar. Me perdoa. Ah, pastor, meu filho não pede perdão para ninguém. Nunca viu você pedir? Ele não teve escola para ensinar isso a ele. Ah, pastor, tem que aprender a ensinar seu marido, por exemplo. Quantas mulheres aqui gostariam de ganhar flores e não ganha? Levanta a mão. Isso aí, ó. Olha que legal. Agora, presta atenção agora. Quantos maridos aqui foram treinados em lares onde o avô dava flor para a avó, onde o tio dava para a tia? Ele cresceu vendo um dar flor para a mulher? Levanta a mão. 1, 2. Ou seja, homem não manda flor para a mulher nem se ela morrer. Sua mulher morreu, que Deus a tenha. Você está entendendo? Ah, pastor, mas será que ele não pode aprender? Claro que ele pode aprender. Com quem? Com a esposa. Você pega assim: Dia Internacional da Mulher, eu quero flor. Eu quero flor também Dia dos Namorados. E quero flor no meu aniversário. Então você vai lá no celular dele e marca, para despertar um dia antes e no dia. No dia antes desperta, aí está dizendo assim: amanhã é Dia Internacional da Mulher, não esqueça minhas flores, o telefone da floricultura é esse, a flor que eu quero é essa, e ela custa tanto, tá bom? Aí o que acontece? Ele vai saber.
Aí ele liga, manda flor para sua casa. O que você faz? Põe um jarro bonito, bota num lugar visível para celebrar. Certo? Aí quando ele chega, você fala, meu amor, você lembrou? Você é muito lindo, mas meu Deus, qualquer homem teria esquecido. Beija ele, abraça, agradece pelas flores. Quantas vezes você faz isso? 2 anos. Isso. Porque aí no 3º ano ele já sabe onde vai a floricultura, o nome. Aí ele já fala para a recepcionista, menina, não deixa eu esquecer não, tá? Anota na sua agenda também. Aí as mulheres dizem, desse jeito não vale. Vale. Você está fazendo um ambiente de ensino. É assim que funciona. Você quer que o outro te dê algo que ele não tem? Ah, meu marido não é romântico, a senhora casou com um filho de Shrek. A senhora trocou, era Dom Juan. A senhora trocou para o Shrek, a senhora queria o Zorro. Veio o cavalo, não é verdade? Você consegue entender? Então as pessoas estão reclamando de suas próprias escolhas. Tá certo? Então, comunicação vamos aqui, para exortar quando você quer ali corrigir, alertar, para inspirar quando você quer fazer com que a pessoa reconheça quem ela é ou o que ela está fazendo, ou motivar quando você está querendo uma comunicação que gere uma transformação, uma ação transformadora. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Vamos lá, mas talvez uma pergunta importante para eu fazer para você, é quando você escuta alguém falar, você escuta para responder ou você escuta para compreender? Quando você escuta alguém, fala sério, você tenta digerir o que estão falando? Ou vocês estão gravando isso? Então tá. Não, eu queria fazer um negócio aqui, mas não pode fazer gravando não. Deixa quieto. Que depois eu sou otário. Os haters estão por aí me caçando. Certo? Então não vai haver uma boa comunicação. Você já ouviu falar em oratória, não já? Mas já ouviu falar em escutatória? Nós estamos precisando de um curso de escutatória. Para você escutar, para ver se você entende. Certo? Quando a batatinha, quando nasce, e se esparrama. Mas esparrama, era espalha-rama. Lá no Rio de Janeiro, tinha um viaduto na Avenida Brasil, conhecido como Viaduto dos Cabritos. O nome do viaduto é Oscar Brito. A ilha de Guaratiba, eu fui pregar na ilha de Guaratiba, perto de Campo Grande. Eu fiquei louco, porque não é ilha. E aí eu perguntei a todo mundo por que tinha o nome de ilha, se não era ilha. E aí perguntei a um senhorzinho mais antigo, ele falou, meu filho, é porque há muitos anos atrás, isso aqui era propriedade de um homem só, aqui em Guaratiba, e o nome dele era William. E as pessoas naquela época tinham dificuldade de falar esse nome, William, então ficou só ilha, para abreviar, William. Porque o importante não é o que você fala, é o que o outro entendeu o que você quis dizer. Volta e meia, você está enfrentando isso no seu casamento, na sua família. Você fala um negócio para o seu marido, ele entende o outro, ele fala o que ele entendeu, você descobre que não foi nada daquilo que você quis dizer. E a melhor coisa que tem para fazer nesse ambiente é vender faca. Então você precisa entender, quando você ouve, depois que você ouve, 2 coisas podem acontecer. Ou você responde ou você reage. Reação é aquilo que sai sem filtro. Escutou, mandou embora. Certo? Você já... Porque você escutou, mas não compreendeu. Então você reagiu. Resposta vem com filtro. Por isso que eu digo, casal tem que lavar roupa suja na frente dos outros. Essa parada de roupa suja, você lava em casa, isso é uma besteira. Só dá problema. Quer brigar, briga na frente dos outros. Por quê? Porque na frente dos outros nós ficamos acomedidos. Certo? Se a sua mulher fala um negócio que você não entendeu na frente dos outros, você faz assim, ó. Eu acho que não entendi direito. Você pode repetir, por gentileza?
Mas se você está sozinho, você e ela, o que você fala? Fala de novo! Fala para você ver se eu não te arrebento. Então, se você vai conversar, é lógico que depende do conteúdo do diálogo, depende da pauta, ok? Então, é muito importante você entender que quando você fala, né, ou escuta para responder, vai sair com filtro. Você engole, digere, armazena, dá lugar à ira dentro de você e fala, meu Deus do céu, era isso mesmo que ela tentou falar? Pai do céu, é muita grosseria num lugar só, Senhor. Nossa, isso deve ser professora do diabo. Mas aí você escutou, administrou, tá certo? Então, a questão é o seguinte, ou você responde e equaciona, ou você reage e vai ver o negócio pegar fogo, tá certo? Eu dividi os elementos de uma comunicação em 6, para simplificar e ver com vocês aqui. Porque se eu quero me comunicar bem, eu preciso entender isso em todos os aspectos, tá certo? Não apenas no ambiente do matrimônio, não apenas na família, ok? Mas no ambiente corporativo, em todas as áreas, eu preciso aprender a me comunicar bem. O que me fez chegar onde eu estou hoje, falando em ambientes religiosos, em ambientes de empreendedorismo, certo? Olha, com certeza é o meu poder de comunicação. Eu aprendi. Hoje, quando uma pessoa fala, né, eu escuto, tento gerenciar. O mais difícil de fazer isso hoje ainda é o que essa mulher fala. Porque aí, dependendo do ambiente que nós estivermos, aí o negócio é fácil, às vezes, falar para os outros. Certo? O difícil é viver. Ok? O desafio. Todas as mulheres, ou grande parte dos lugares que eu vou, quando eu pergunto a alguma mulher se tivesse a oportunidade de conversar com a minha, se elas gostariam de fazer uma pergunta, e elas me dizem, gostaria de fazer, pastor. E a pergunta que eu gostaria de fazer para a sua esposa é se o senhor vive o que o senhor fala, ou se há hipocrisia no senhor. Essa é a grande verdade. Talvez você nutrisse isso. Depois, se quiser perguntar, pergunta. Tá certo? Ah, pastor, o senhor já deu dinheiro a ela para falar a seu favor. Se for isso, nós somos sócios. Tá certo? Então, deixa eu falar para vocês aqui os 6, eu não vou demorar muito não. Os 6 elementos. Primeiro, o emissor, o mensageiro, quem tem a mensagem. Ok? Se o indivíduo que vai falar, a pessoa que vai falar, seja a esposa, seja o filho, seja o chefe, seja o funcionário, seja o pastor, seja a ovelha, seja o vizinho, seja quem for, quem vai transmitir a mensagem precisa saber se sabe se comunicar bem. Ele precisa ser maduro o suficiente, primeiro, para entender que ele sabe o que quer dizer, mas o outro ainda não. Grandes problemas que pessoas enfrentam estão condicionados ao óbvio. É tão óbvio para você, e o que é óbvio para você pode não ser óbvio para outra pessoa. Por quê? Porque ela foi treinada num ambiente diferente do seu. Quer ver? Me ajude aí, vamos fazer um café. Como é que a gente faz café? Bota água para ferver, sim ou não? Bota o pó na água, sim ou não? Vamos tentar de novo. Bota o café para ferver, bota a água para ferver, sim ou não? Sim. Bota o pó na água? Não. Bota a água para ferver, sim ou não? Sim. Isso. Bota o açúcar na água? Sim. Deixa eu fazer café, né, gente? Presta atenção. Se eu boto o pó primeiro, o açúcar depois, o pó no final, o que eu fiz? Porém, numa casa, alguém aprendeu a fazer café de um jeito. E na outra casa, alguém aprendeu a fazer café de outro jeito, mas no final é tudo café. Ou seja, a cultura familiar que recebemos na nossa formação de base é para o outro encarada como defeito. Entendeu? Então, por exemplo, tem homem que gosta de comida quente, tem que queimar a boca. Tem homem que, se você der comida quente, ele vai botar o prato, ele vai ficar lá, vai dar uma volta. Aí você fala, essa praga, eu arrumei o prato dele à toa, a comida vai esfriar. Mas é exatamente isso.
Meu amor, pelo amor de Deus, eu não gosto de nada quente. Entendeu? Se quer me dar um prato para eu comer na hora, me dê frio. Porque quente eu deixo esfriar. Mas fala? Não fala. Aí fica aquela briga, e a gente não combina, pastor. Por quê? Porque ele quer quente, eu quero frio, eu quero quente. Não vê nada, mergulha na piscina primeiro para depois ver se tem água. Não procura saber nada do outro, tem uma confusão desgraçada. Certo? E depois o diabo diz, eu nem casei, maluco. Chupa essa manga você, é ou não é? Eu, hein? Você precisa entender isso. Então, quem vai falar, precisa, por favor, sabe, pega alguém antes e treina. Se eu falasse isso para você, você acha que eu estava falando o quê? Aí depois você fala. Entendeu? Emissor. Segundo, receptor. A pessoa que vai receber. Certo? E hoje tem tanta coisa te distraindo, a gente está escutando, mexendo no celular. Pode falar. Por que você não levou o negócio lá? Eu levei lá? Eu não levei porque você não pediu. Eu pedi. Não pediu. Não pediu. Bota uma câmera, reality show, dentro da sua casa. Aí você fala, lá, quando eu pedi, mas eu estava no celular. Você consegue entender? Então o receptor, ele precisa ser um bom ouvinte, ele é o destinatário. É para ele que a mensagem está indo. Então, você, como emissor, precisa saber se o outro está entendendo, escutando. O garçom, o cara entra no restaurante e demora a atendê-lo. Aí ele diz, ô garçom, estou aqui um tempão. Aí o garçom, um minutinho, senhor. Aí vem e traz uma cestinha de pão e bota em cima. Aí o cara falou, o que é isso aqui? Ele falou, o senhor não falou que estava aqui e não tem pão? Ele falou, eu não falei não tem pão, eu falei um tempão. Porque tem palavra muito próxima, a língua portuguesa tem disso. Uma palavra de estudo, outra palavra de estudo, mas não diz nada, uma palavra com um montão de significado. Sou salvo pela graça, a salvação não é de graça, o culto amanhã na casa da nossa irmã graça. Queria dizer que hoje você está uma graça, queria perguntar o que você está achando graça. Uma palavra só. Mas você tem a palavra coisa que não é nada, explica tudo. Estou sentindo uma coisa diferente, nossa, eu tenho uma coisa para te falar depois, a coisa está feia. Não é verdade? Já virou até verbo, eles estão coisando. Então, comunicação é algo perigoso. Você precisa ter habilidade para fazer isso, certo? Então, tanto o ouvinte quanto tanto o emissor quanto o receptor precisam estar, principalmente casais, altamente em alerta. Entendeu? O que eu vou falar agora. Preste atenção. Sim, até porque, gente, eu vou falar um pouquinho disso. Deixa eu chegar mais à frente para eu falar sobre isso. Terceiro, a mensagem. Então, você tem o emissor que vai falar, o receptor que vai receber, e aí tem um problema, que tipo de mensagem é? Porque quando o ambiente é favorável, gente, aí é beleza. Você está numa conversa brincando com os amigos, se comunicando, se distraindo, ou a conversa agrada a todo mundo, aí a mensagem é boa. O nível de atenção. O problema é que a gente casa, quer ver? Antes de casar, gente, a comunicação é extraordinária. Um podia falar baixo que o outro escutava. Você falava assim, meu amor, aí ela, lá na porta. Eu falasse assim, meu amor, aí ela, a Cláudia está me chamando. O que foi? Está me chamando lá. Aí vinha, mas a gente casa, ensurdece nós. Oh! Tá chamando, deixa pra lá, nada não. Vai falar besteira. E pior, às vezes a gente nem nota, você quer ver? O cara foi reclamar com o amigo que a mulher dele estava surda.
Ó, minha mulher não está escutando, eu vou largar aquela praga, porque está uma confusão danada. O amigo falou, rapaz, não larga não. Olha só, mede a distância que ela escuta e o volume. Você fala e vê. Se ela não escutou, você chega mais perto e fala. Depois que você descobrir a distância e o volume, você passa a falar com ela naquela distância e naquele volume. Ele falou, beleza, que senão eu vou largar aquela coisa ruim. Foi para casa, falou assim, meu amor, a comida está pronta? Nada. Aí ele, meu amor, a comida está pronta? Nada. Meu amor, a comida está pronta? A mulher falou, cara, é a terceira vez que eu estou falando que está. O surdo era ele. E não a mulher. Às vezes o defeito vai estar em tu, rapaz. Entendeu? Então você tem que saber, a mensagem, ela é agradável, ela é satisfatória, ela é legal? Não se preocupe, pode falar de qualquer jeito. A mensagem é desagradável, o assunto é difícil, o negócio é... Então, meu filho, todo cuidado, é pouco quando você vai falar. Quarto, né? Então eu tenho o emissor, receptor e a mensagem. Quarto é o código. Que linguagem eu vou usar para falar com a pessoa? Pastor, como é que é isso? Lá no Brasil nós temos, nos últimos anos, né, uma empresa chamada Obabox. Obabox é uma empresa que ela direciona grande parte dos seus produtos para a terceira idade. Então é vitrola, entendeu? É telefone com número desse tamanho. Mas o mais barato. Porque eles utilizam uma comunicação ridícula para a gente. Ridícula. Você vê a propaganda. Isso aqui foi a besta que fez isso. Não, quem é a besta que está achando que aquilo é para todo mundo? Porque eles têm um público-alvo. Então eles utilizam uma linguagem, um código. Se tivesse alguém aqui, certo? Surdo, teria alguém aqui utilizando um código para falar com o surdo. Pastor, o que você quer dizer? Que tua mulher tem um código. Pastor, sempre desconfiei que ela trabalhava na CIA. Pois é, todo mundo tem um código, você tem que descobrir, seu filho tem um código. Você vai brigar com a criança pequenininha, como é que você fala? Seu energúmeno. Não, vem cá, garoto, dando uma surra em você, seu filho, porque você fez bagunça. Você não diz para o seu filho, nossa, você vai agora ser penalizado. Porque cometeu uma... Não vai. Entendeu? Não é assim que funciona. Então tem um código, você tem que saber qual é o código que você vai usar. E outra coisa, qual é o contexto que você vai se comunicar. Você tem que saber disso. Você quer ver? Suponhamos que você foi num casamento, mulher. Botou aquele vestidão, tá. Chegou no casamento. Quando você olha lá no canto, tem uma mulher usando um vestido igual ao seu. Se fosse seu marido, imagine que seu marido chegou numa festa de preto e tem 15 homens de preto na festa. O que seu marido faz? Nada. Ele chega e diz, caraca, mano, todo mundo de preto, hein? Pô, maluco, ainda bem que eu vim de preto. Caraca, se eu tivesse vindo de outra cor, eu ia ficar estranho nesse ambiente. Ele acha legal, tá igual. Aí sua mulher viu uma outra mulher com um vestido igual dela. Aí ela começa já a querer chorar. Nossa, aquela praga é mais magra, meu Deus. Aí é uma derrota. Aí ela ficou nervosa, sim ou não? Mas ela acabou de chegar. O que ela quer fazer com todas as suas forças? Ir embora. Mas o marido acabou de chegar e está interagindo com os amigos. Mas ela está nervosa, sim ou não? E está certa de estar nervosa, sim ou não? Claro que está! Claro que está, as outras mulheres sabem disso. Basta ver 2. Elas vão cantar? Deve ser de Goiânia. Ok? Ela quer ir embora, sim ou não? Ela tem razão, sim ou não? Sim! Tem momento que você tem razão, algo te atingiu severamente. Pode não ser nada para o outro, mas se é muito importante para quem você ama, para quem você é casado,
Isso tem que te atingir também. O que houve, querido? Olha, meu filho, olha distraída. Vê se tem um slim fit lá no cantinho. Uma mulher. Parece eu numa versão. Slim. Pois é. Aí, se ela não tiver habilidade, ela fala, vem cá, meu querido. Nós vamos embora agora, que essa festa para mim acabou. É a desgraça. Dentro do carro, os dois vão brigando, nunca mais sai contigo, que essa praga, não sei o quê, que a gente acabou de chegar, você me chamou alto, os meus amigos. Mas se você assistir uma palestra como essa, você aprendeu como é que se comunica. Meu amor, chega aqui um minutinho. Vem cá, filho. Dá uma olhada assim, lá naquele canto lá. Vê se parece eu. Quando eu era solteiro, que você acabou comigo, viu? Pois é. Nós vamos embora, porque eu não vou ficar aqui com aquela mulher com aquele vestido. Mas olha só. Vai lá e fala para os seus amigos que você quer ir embora. E aí você diz que vai falar comigo e eu vou esboçar que não quero. E aí você reafirma seu controle. E aí eu vou ceder e nós vamos embora. Nós vamos embora e sai daqui, porque eu não aguento ficar aqui vendo aquela mulher lá. E você vai sair daqui com a moral altíssima com seus amigos, porque eles vão pensar que você manda em mim. O homem fala, tô dentro, maluco. Eu vou tirar essa onda hoje, olha lá. Aí vai ele lá pro canto e diz o quê? Vou embora. Você acabou de chegar, meu irmão, não tô bem. Vou chamar a mulher, vou falar pra gente ir. Pô, cara, mas a mulher tá com vestidão, arrumou tudo para ir embora. Não quero saber, maluco. Lá em casa o negócio é diferente, o bagulho é doido. Entendeu? Aí os amigos ficam tudo indo, quer ver? Um falando com o outro. Quer ver que isso vai dar uma desgrana lá na mulher dele, vai botar ele para correr. Meu amor, vamos embora? Ah, mas nós chegamos agora. Eu estou cansado, vamos embora. Ah, então vamos. Até mais, gente. Entra no carro, como é que os dois vão dentro do carro e indo embora para casa? Valeu, caraca, me deu uma moral danada. E aí sabe o que sua mulher fala? Aí, maluco, a casa caiu, acabou, era só lá dentro. Acorda. Você consegue entender? Então você precisa muito entender isso. Qual é o canal que vai ser utilizado, né? Qual é o canal que você vai utilizar? Se é uma mensagem escrita. Esses dias, a tecnologia é um troço bom, mas eu não sabia que tinha um negócio que acelera no WhatsApp. Eu apertei sem querer e ela me manda uma mensagem. Quando eu escutei, eu falei, por que ela está falando comigo nesse tom? Que agressividade é essa? Falar rápido assim. Aí eu cheguei para Felipe. Falei, Felipe, vem aqui se você entende a mesma coisa que como mamãe falou comigo. Quando ele escutou, ele começou a rir e deu um toque. Aí eu falei, nossa, ela acalmou? Cuidado. Outra coisa, são ruídos, que é muita informação no que diz respeito, né? Eu fiz um curso sobre isso, dei um curso sobre isso falando, né? Em alguns módulos eu estou pegando um pouquinho dessa fala da comunicação. Bom, vamos lá. Nós temos alguns tipos de comunicação e eu já estou caminhando para o final. Primeiro, nós temos a comunicação oral, a falada, certo? Ela não é a principal. Nós temos também a não verbal, que pode ser uma placa, pode ser uma informação, é um tipo de comunicação, mas muito cuidado, porque a não verbal é extremamente perigosa. Existem algumas regrinhas quando você vai se comunicar, e a primeira delas é evite falar quando você estiver nervoso. Quando você fica nervoso, você respira menos, seu cérebro recebe menos oxigênio, e você começa a não ter mais controle daquilo que você está falando. Por isso que às vezes você está num lugar, sua mulher ficou nervosa, ela começa a aumentar o volume, mas não nota. E aí o marido fala assim, fala baixo. Fala baixo, não precisa gritar. E ela fala, eu não estou gritando. A hora que eu ficar nervosa, você vai ver só.
Ele fala, eu vou matar ela aqui agora. Ela está gritando, sim ou não? Sim ou não? Mas ela sabe que está gritando? Não. Ah, pastor, isso acontece comigo. Então deixa eu inverter, irmão. Vamos lá. Você ficou nervoso, falou que não devia para sua mulher. Falou, chamou de gorda, chamou de velha, chamou disso, xingou a mãe dela, isso, aquilo tudo. Aí no final, quando a discussão acaba, aí ela chega para você e fala, eu queria entender por que você falou aquilo comigo. Aí ele olha para você e diz assim, eu falei isso? Não falei nada disso, rapaz, você está ficando louca que eu não falei nada. Ele falou sim ou não? Sim ou não? Mas ele lembra? Porque ele estava nervoso quando falou. Entendeu? Comunicação. Outra coisa, expressão facial. Nossa. Amor, passa uma camisa para mim. Aí a mulher diz assim, dá aqui para me passar. Me dá. Aí o cara fala, não precisa passar mais não. Aí ela fala o quê? Não falei nada. Eu ia passar. Claro que você falou. Que essa cara é sude. É ou não é? Pare e pense. Cuidado com ironia. Amor, mamãe vai vir aqui. Sério? Nossa, o Butantã vai ficar vazio. É ou não é verdade? Ironia. Eu não sei se você já viveu isso. Madrugada, você discutindo com sua mulher, ela resolve ficar quieta. Ou então um dos dois. Uma mulher que dá nada para fazer isso. Ela resolve ficar quieta, ou então olha para você e diz assim, ó, você está certo. Não. Esse não. Cara, dá uma mistura de Jason, o Jack, o estripador, o maníaco do parque. Eu vou resolver isso por parte, matando ela. Você está rindo, mas é sério. Então, o que acontece? A comunicação não verbal. Outra coisa, comunicação escrita. Tem gente que não sabe escrever, não. É melhor falar. Eu não vou usar exemplo aqui, mas eu já vi gente se lascar com esse troço. O outro, ou um não sabe escrever, ou o outro não sabe ler. Aí o troço está ruim. Porque se a comunicação for bagunçada... tem uma história de um camarada que ele estava na igreja falando, e aí uma dona no primeiro banco, olha como é que comunicação é um troço danado. Uma dona no primeiro banco fez assim para o pastor. O pastor falou, sangue de Jesus tem poder. O demônio está nessa mulher. O pastor ficou sem graça, ficou com medo de alguém ter visto, e ele já não olhava mais para a mulher, e ele olhou de novo, a mulher fez assim para ele de novo. Ele falou, meu Deus do céu, gente, essa mulher, cara, os outros vão ver isso, vai ser um escândalo. E a mulher fez 4 vezes, e ele desviava o olhar, mas ele já estava preocupado se alguém tinha visto, e a mulher está desesperada, o culto, isso durante o culto. Quando o culto está quase acabando, ela não aguentando, ela levantou e fez assim, oferta, pastor, oferta. O senhor está esquecendo da oferta. Às vezes o que você pensa... Gente, nós temos a comunicação simultânea. É aquela onde várias pessoas estão falando e algumas ao mesmo... E isso é altamente complexo. Ok? Ou você pode estar num grupo de WhatsApp, por exemplo, ou num grupo do Zoom, ou qualquer outro grupo, onde pessoas estão interagindo. Ok? Não tem problema nenhum, desde que o que estiver na pauta não seja algo tão grave, quando é brincadeira, é um momento de descontração. Ok? Nós temos a comunicação horizontal, que é aquela que é feita no mesmo nível, com pessoas que estão no mesmo nível. Tem gente que é muito hábil para se comunicar nessa esfera, mas quando pega uma comunicação vertical, quando vai falar com alguém que está abaixo dele ou acima dele, tem problemas, ok? Então, quando você aprende a controlar isso, lidar muitas vezes com hierarquia, seja em qualquer ambiente, ou muitas vezes aprender a falar com alguém que está um nível abaixo
de você. Tem gente que só se relaciona bem no seu meio ali, ó. Se tiver alguém acima ou abaixo, tem sérios problemas. Acima, às vezes, é insubmisso, e abaixo, muitas vezes, acaba se tornando um carrasco. Também vale a pena você observar. Nós temos a comunicação passiva, ou seja, aquelas pessoas que têm muita dificuldade de se expressar, os introvertidos, aqueles que são mais calados, os tímidos, que é mais difícil você conseguir descobrir o que eles estão querendo, o que eles estão vivendo, o seu sofrimento, as suas dores. Ok? Nós temos a comunicação agressiva, aquela pessoa para falar sobre qualquer assunto, só fala gritando, gesticulando, cuspindo. Às vezes está falando uma coisa boa. O que é isso, rapaz? Eu, hein? Certo? Mas é um tipo de comunicação. Tem o passivo-agressivo, que é aquele que é passivo na frente dos outros. Mas quando chega... Tá só você, está em casa, é o cão chupando manga. Passivo, agressivo. Certo? E você tem o assertivo. Aquele indivíduo que aprende a se comunicar bem. Sabe como vai resolver as coisas. Gente, esse é um ambiente que nós vivemos o tempo inteiro. Eu brinquei com vocês aqui, utilizando formas de me comunicar. Qual é a grande sacada do negócio? É que o ambiente aqui, ele é muito agradável. E num ambiente agradável, a mente está condicionada a conversar de forma desarmada. Então, eu estou brincando com vocês. Vocês estão recebendo, e muitas coisas que eu falei dos seus defeitos, de coisa que você faz, que o seu marido faz, aí volta e meia. Você cutucava ele, volta e meia. Ele cutucava você. Você lembrava da sua sogra. Nossa, terrível. Tanta coisa para mexer. Vou lembrar disso. Você consegue entender? Então, gente, não tem magia. É disciplina. É você aprender a fazer. E aprenda a se comunicar, que você vai levar a sua vida para outro nível, meu irmão. É assim que funciona. E uma das primeiras áreas, com certeza, que vai melhorar é a sua área familiar. Então, que hoje você possa sair daqui, indo embora. Vai, abre a porta do carro para sua mulher entrar. É isso aí. Vai lá, abre a porta para ela entrar. Fala, entra, filho, bota o pezinho para dentro. Dá para não escorregar que choveu. Que mata a velha resfriada e tombo. Mas não, sabe o que você faz? Você sai com o carro, sua mulher nem entrou. Vai ela com o pé dentro, o outro fora, falando, calma. Por isso que eu falo para quem tem filho, o melhor momento para entrar num carro é antes dos filhos. Porque o homem nunca arranca o carro sem antes revisar. Todo mundo aí? Todo mundo. Vamos embora, gente! A mulher não entrou, só entrou metade dela. Então, saia daqui para colocar em prática e para se divertir. Olha que noite legal. Você veio aqui, brincou, se divertiu, ouviu, aprendeu, certo? E agora está na hora de botar em prática. E ore por mim, porque hoje eu estou fazendo 30 anos de casado. Certo? Feche seus olhos. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Sou carioca e flamenguista, mas vim em missão de paz. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse ambiente tão agradável, por essas famílias aqui representadas, por esses lares. Eu quero declarar que eles são casados para sempre. Eu quero declarar que divórcio, adultério, pornografia, pedofilia, violência doméstica, homossexualidade, falência financeira, tudo aquilo, ó Pai, que não provém do Senhor, seja afastado de nossa casa, de nossa família, de nossa vida. Que a Tua bênção esteja sobre cada lar aqui, ó Pai. Eu quero Te louvar e Te agradecer pela oportunidade, porque tenho certeza de que hoje eu não deveria estar em nenhum outro lugar que não fosse esse, fazendo parte desse momento. Continua conosco, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor aí. Que Deus abençoe. Muito obrigado.